Por que rezar em latim é melhor? Nesse vídeo, nós vamos ver 6 motivos para te convencer a utilizar o latim na sua vida de oração e também porque essa é a língua da Santa Missa e isso nunca deveria ter sido mudado. Salve Maria, seja muito bem-vindo ao Rezar em Latim. Eu me chamo Matheus Crisum. É uma alegria muito grande ter você por aqui. Antes de iniciar com o conteúdo do vídeo, já queria que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal. É um gesto super simples para você, mas super importante para a gente. Então se inscreva, acione o sininho para sempre receber notificações quando a gente lançar um novo vídeo e compartilhe nosso conteúdo com as pessoas que você sabe que gostam da tradição e que gostam do latim. Dados esses recados, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Primeiro motivo para rezar em latim: língua sagrada. O latim é uma língua sagrada escolhida por Deus. Ela foi consagrada na cruz de Cristo, assim como o grego e o hebraico, conforme nós lemos no Evangelho de São João. João 19, 19, 20. Pilatos redigiu um título que mandou colocar sobre a cruz. Estava escrito nele: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque se achava perto da cidade, o lugar onde foi crucificado estava redigido em hebraico, em latim e em grego. Então, nada mais conveniente do que usar o latim na Santa Missa, que é a renovação da cruz de Cristo, e nos outros sacramentos, os quais são a aplicação das graças obtidas na cruz. Como língua sagrada, escolhida pela providência divina, agrada mais a Deus do que a língua vulgar, e agradando mais a Deus é mais eficaz. Nesse sentido, nós podemos considerar a língua latina como um sacramental, ou seja, algo que nos traz graças quando usado com devoção. Sua sacralidade também é demonstrada pelo fato de que o mal abomina o latim. E isso é afirmado pelos exorcistas da Igreja e pelas próprias orações de exorcismo que são feitas em latim, porque o mal não suporta essa língua sagrada. O segundo motivo para você rezar em latim: ajuda na vida espiritual. O fato do latim não ser uma língua vulgar, uma língua utilizada no dia a dia, diferencia a liturgia e as orações dos atos cotidianos. Ao começar a utilizar o latim, você percebe que não está mais fazendo algo mundano, que você faz corriqueiramente. Você imediatamente percebe, o seu cérebro percebe que é algo diferente. E dessa forma, o latim favorece a vida espiritual, a reverência e o temor devido a Deus. Ele aumenta a eficácia das nossas orações, ele nos inclina à mortificação. O latim ajuda também a compreender que as orações e a Santa Missa são, antes de tudo, um ato de culto a Deus. Muitas pessoas argumentam que não entendem o latim, não entendem o que está sendo dito na Santa Missa, mas realmente o objetivo não é compreender tudo o que está sendo dito. O importante é compreendermos aquilo que está sendo feito e, principalmente, que está sendo feito para Deus. E essa questão de querer compreender tudo, de querer entender tudo, é fruto do racionalismo, onde tudo precisa ser explicado, tudo precisa ser compreendido. E a Missa Nova é a prova viva disso, né? Onde se quis que os fiéis compreendessem tudo. O racionalismo, ele não aceita nada que não se possa compreender. Tudo precisa ser julgado pela razão. E na Missa Tridentina há um certo mistério, há uma língua sagrada. Mesmo se os fiéis não compreendam o mistério, a consciência do que está ocorrendo na Santa Missa é muito mais proveitosa. Quando se usa o vernáculo, as pessoas podem até entender, podem até compreender literalmente o que está sendo falado, mas dificilmente penetram verdadeiramente no mistério. Poder ouvir, poder oferecer o santo sacrifício na mesma língua, com as mesmas palavras que se serviam os primeiros cristãos nas profundidades sombrias das catacumbas, é motivo de reverência, é motivo de entusiasmo. O terceiro motivo para você rezar em latim é uma língua universal. Latim é uma língua universal, pois não é uma língua de nenhuma nação. E por essa natureza, não suscita inveja, ela se apresenta imparcial a todos os povos. Não é privilégio de ninguém
A todos aceita, reúne, enfim, é agradável e amigável a todos. O uso do latim é um sinal visível da Igreja de Cristo, alcançando todas as nações, levando-as à unidade por meio de uma fé comum, uma só comunhão e um só culto a Deus. Quarto motivo para você rezar em latim é a precisão doutrinária. Os benefícios do latim atingem a vida da própria igreja no que toca à exatidão e à sua unidade. A língua latina, ela contribui para garantir a precisão da liturgia e a sua imutabilidade, evitando muitos inconvenientes. Como uma língua morta, ela não varia, é imutável, assim como a doutrina da própria igreja. O sentido das palavras permanece o mesmo através dos séculos, e isso não se dá com as línguas vivas, pois as palavras elas mudam de sentido conforme os usos, conforme os costumes, exigindo uma revisão regular das traduções, tanto para corrigir os erros, quanto para encontrar novos termos mais condizentes com a situação concreta da língua. Além disso, a tradução da liturgia para uma língua vernácula, ela traz sempre consigo uma diminuição na precisão doutrinária e dá oportunidade para que se introduza uma versão desfigurada, uma versão maculada por incorreções, por erros e por deturpações. O quinto motivo para você rezar em latim tem a ver com a compreensão da língua. Muitos têm aversão à liturgia em latim porque não a compreendem, mas na verdade, muitas vezes o que existe é uma aversão à mortificação, ou seja, a negação de si mesmo por não ter um total domínio sobre a liturgia. A igreja, todavia, ela nunca teve a mínima ideia de manter os fiéis na ignorância do significado das funções sagradas. Ao contrário, ela ordena aos seus sacerdotes que expliquem a missa, suas cerimônias, tanto na catequese para as crianças, quanto no púlpito para os adultos. Sem falar que temos inúmeros livros que explicam a Santa Missa parte a parte, e isso é também o que nós fazemos aqui no nosso canal. Nós temos inclusive um vídeo específico falando sobre esse assunto, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, aqui no canto, vou deixar também na descrição. Ele se chama Como Responder na Missa Tridentina, um guia prático para os fiéis, mostrando o significado de cada parte da Santa Missa, como responder, a tradução para o português de cada uma das partes da Santa Missa. E outro recurso que nós também temos é seguir a liturgia com o missal, com o ordinário da Santa Missa, que você encontra facilmente para comprar na internet, ou mesmo você encontra os arquivos em PDF que você pode baixar, imprimir e estar acompanhando a Santa Missa. Então existem inúmeros recursos que um fiel pode recorrer para compreender o que está sendo dito, o que está sendo feito na Missa Tridentina e também o significado das orações cotidianas. O sexto motivo para você rezar em latim é que é a língua oficial da Igreja Católica. O latim ele jamais foi abolido da liturgia católica. A gente sabe que, infelizmente, ele caiu em desuso, mas continuar, incentivar o seu uso é aplicar aquilo que o Concílio Vaticano II nos pediu. A Constituição Sacrosanctum Concilium, que trata aí da Sagrada Liturgia, ela nos diz o seguinte, lá no número 36, parágrafo 1º, deve-se conservar o uso do latim nos ritos latinos. E continua no número 54, tomem-se providências para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em latim, as partes do ordinário da missa que lhe competem. O Código de Direito Canônico continua, lá no número 928. Faça-se a celebração eucarística em língua latina ou em outra língua, contanto que os textos litúrgicos tenham sido legitimamente aprovados. Então, primeira opção, faça-se a celebração eucarística em língua latina. E o que o Código de Direito Canônico define como Igreja Latina, Eclésia Latina? Tá lá, conjunto de igrejas particulares do Ocidente, cuja língua oficial, por antiquíssima tradição, é o latim.
A Constituição Apostólica Veterum Sapientia, de 1962, assinada sobre o altar de São Pedro pelo Papa São João XXIII, ele trata da importância do latim na difusão do cristianismo. Ou seja, o Papa foi até o altar, que fica sobre o túmulo de São Pedro, em frente à Cátedra de São Pedro, na presença de mais de 40 cardeais, tamanha a importância desse documento. Ele afirma que essa língua possui um estilo conciso, rico, harmonioso, cheio de majestade e de dignidade, que singularmente contribui à clareza e à seriedade. E ele continua dizendo que deve ser guardada pela posteridade, pois a Igreja, como mantém unidos todos os povos e durará até a consumação dos séculos, exige pela sua natureza uma língua universal, imutável e não vulgar. Lá no número 10, ele diz o seguinte: decidimos proceder de tal modo que o antigo e jamais interrupto costume da língua latina seja conservado e, se de alguma forma ele foi colocado em desuso, seja completamente restabelecido. Também o Papa Bento XVI, no motu próprio Língua Latina, ele instituiu a Pontifícia Academia de Latinidade para incentivar o estudo e a utilização do latim, tanto na própria Igreja quanto na sociedade civil. Lá no número 4, ele diz o seguinte: torna-se, portanto, urgente apoiar o compromisso por um maior conhecimento e um uso da língua latina mais competente, quer no âmbito eclesial, quer no mais vasto mundo da cultura. Para dar realce e ressonância a esse esforço, são oportunas como nunca a adoção de métodos didáticos adequados às novas condições e a promoção de uma rede de relações entre as instituições acadêmicas e entre os estudiosos, a fim de valorizar o rico e multiforme patrimônio da civilização latina. Para finalizar, o próprio simbolismo da utilização do latim na liturgia é extraordinário. A religião do Deus feito homem que morreu e ressuscitou usa uma língua morta, mas que é ressuscitada para dar maior glória a Deus. São inúmeros os benefícios do latim na liturgia, tanto na nossa vida espiritual individual, quanto para a própria Igreja. Então amemos a língua latina, que é a nossa língua materna, que é a língua da nossa mãe, a Igreja. Amemos o latim e trabalhemos para que ele volte a encontrar o lugar que é seu dentro da liturgia católica. Não se trata de nostalgia ou de simples apego às coisas do passado, trata-se de uma solução para os problemas de hoje. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, se não se inscreveu no nosso canal, dá essa força. Faça isso agora, como eu já falei, é um gesto super simples para você, mas é um gesto super importante para a gente. Se inscreva no canal, principalmente eu conto com a sua colaboração. Não vá embora agora, continue maratonando nossos vídeos, os vídeos do nosso canal. Nós temos inúmeros conteúdos, inúmeros temas importantes como esse nos outros vídeos. Finalizando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, salve Maria Santíssima. Tchau, tchau.